Madame Outovanadis. Capítulo 1. Tigre-sama. Seu corpo estava sendo sacudido por uma garota com uma voz familiar. Já que estava ensolarado fora da janela, se deu conta que já era de manhã. Mesmo assim, continuava sonolento. Um pouco mais. Só um pouco mais. Quanto é um pouco mais? Não tenho nenhuma caça planejada para hoje, assim até à tarde. Por favor, não seja preguiçoso e levante-se. Ela o repreendeu. Depois de ter sido retirado das cobertas, os ombros de Tigre foram sacudidos violentamente. Ao abrir os olhos, viu uma garota cujo rosto estava vermelho de raiva. Ela tinha um rosto infantil e um cabelo de cor de avelã penteado em duas mechas que dificilmente parecia ameaçador, mesmo quando ela estava com raiva. Ah, bom dia, Tita. Com uma voz que contrastava com sua sonolência, Tigre disse o nome da jovem serva. Tita o soltou ao ver que estava acordado. Os soldados já terminaram de se preparar e aguardam por você. Tigre-sama. Tigre sem expressão alguma repetiu aquelas palavras várias vezes em sua cabeça. E sua cara ficou pálida de repente. Maldição! Saiu da cama aos tropeços, enquanto Tita dobrava seu pijama. Ela colocou um pequeno balde com água aos seus pés. Obrigado por preparar tudo como sempre. Pensei que isto poderia acontecer. Preparei seu café da manhã. Quando terminar de lavar seu rosto, venha, por favor. Sem mostrar sinal de raiva, Tita sorriu radiante e fez uma reverência enquanto segurava sua saia antes de deixar o quarto com passos curtos. Tigre se sentiu refrescado depois de lavar seu rosto e finalmente estava completamente desperto. Se vestindo enquanto saía do quarto, rapidamente abotoou a camisa enquanto corria pelo corredor. Não tenho mais tempo. Me pergunto se deveria levá-lo. Tigre foi direto a um quarto no final do estreito corredor. Era um quarto pequeno, que dificilmente seria capaz de acomodar 3 adultos. Em frente à entrada tinha um rack requintadamente decorado, e sobre ele estava um arco. A corda havia sido reforçada e lubrificada no verão, por isso estava pronto para ser usado a qualquer momento se assim desejasse. A única característica que ressaltava no arco era sua cor negra. Dava uma aparência simples, com um braço curvo e a corda igualmente era negra. Era como se o próprio arco tivesse sido cortado e feito da própria escuridão. Sempre que o observo, tenho um estranho sentimento. O arco emitia uma atmosfera estranha diferente dos outros, mas era uma herança. Diziam que os ancestrais da família Vorne haviam caçado usando esse arco. O pai de Tigre o deixou um último pedido em relação ao arco. Só deve usar este arco quando precisar de verdade. E só nessas circunstâncias. Mesmo antes de conhecer a vontade de seu pai, Tigre tinha um pequeno sentimento de incômodo pelo arco, de modo que evitava tocá-lo o quanto fosse possível. Corrigindo sua postura enquanto respirava, Tigre apertou seu punho em frente ao peito e agradeceu pelo arco de seus ancestrais, que o haviam passado de geração em geração. Ao terminar, Tigre caminhou rapidamente e silenciosamente para o corredor. Depois correu rapidamente até a sala de refeições. Tigre Vormund, de 16 anos de idade, nasceu em uma família de condes do reino de Brune. Ficou responsável pela casa quando seu pai ficou doente e morreu há 2 anos. Seu nome, que quase parecia um trava-línguas, o foi dado por seus antepassados, que obtiveram o título de conde. Até mesmo Tigre o achava muito longo e difícil de pronunciar, por isso pediu para pessoas que eram próximas a ele que o chamassem de Tigre. Quando Tigre entrou na sala de refeições, um doce e perfumado aroma chegou ao seu nariz. Na mesa rústica estava um presunto, pão de centeio, um omelete, leite e uma fumegante sopa de cogumelos. Tita o esperava na mesa. Estou bem só com a sopa. Isso não está bem. Tita sempre é teimosa quando se trata de comida. O que faria se seu estômago roncasse na frente de todos? Seria algo muito vergonhoso. Com as mãos na cintura, olhava com severidade para Tigre. Parecia muito mais assustadora que de manhã quando o havia acordado. Tigre se rendeu, já que era uma batalha que não poderia ganhar, e começou a comer com ela. Obrigado pela comida. Tigre se levantou da mesa enquanto agradecia. Tita, com um guardanapo e uma escova na mão, se aproximou de Tigre. Tem um pouco de comida no seu rosto. Por favor,
Assegure-se de se limpar. Tita falava com um tom ligeiramente irritado, enquanto limpava a boca de Tigre com o guardanapo. Seu cabelo também está um desastre. Depois de dizer isso, levantou a mão que segurava a escova e cuidadosamente começou a pentear o cabelo vermelho de Tigre. Olhe, seu colarinho está embolado. Colocando a escova e o guardanapo na mesa, estendeu sua mão e arrumou o colarinho de Tigre. Tigre ficou quieto. Tigre-sama. O que aconteceu? De repente a voz da Tita se tornou frágil. Tigre a respondeu gentilmente. Tigre pensava nela que era um ano mais nova, como sua irmã mais nova. Por que quer ir para a guerra? Tigre-sama. Nervoso, Tigre começou a brincar com seu cabelo vermelho. Algumas vezes Tita fazia esse tipo de pergunta difícil, e Tigre se esforçava para respondê-las. Como é um recrutamento de Sua Majestade, como chefe e conde de Vorne, é natural que eu sirva ao reino de Brune. Mas Tita fitou o Tigre chorando, e argumentou. Mas só consegui 100 soldados. Embora fosse parte da nobreza dos condes, havia diferentes tipos de condes. A família Vor não era pobre, porém eram humildes. Também poderiam ser considerados como uma família modesta. Estavam localizados no território de Alsácia, rodeado de montanhas e bosques, muito longe do centro do país, de modo que não havia muito com que pudessem enriquecer. Mesmo o estilo de vida de Tigre estava muito longe do que se esperaria de alguém da nobreza, sem luxos e grandeza. A casa não era muito grande. O simples fato de que Tita podia cuidar dos trabalhos domésticos sozinha comprovava o seu tamanho. Escutei que o inimigo é o reino de Zected. Nesse caso, não seria melhor que não participasse Tigre-sama. Depois de tudo, Alsácia e o reino de Zected estão separados por uma só montanha. Isso é verdade, mas estamos no exterior do país. Zected não tem motivo para invadir um lugar como este. Para Tigre, o pensamento de que seu lar não viraria um campo de batalha era um alívio. Então você vai. Embora sempre que provoquem as suas habilidades de arco e flecha, certamente é pouco provável aparecer em Emma Chanson de Geste usando um arco. Não importa que não seja uma Chanson de Geste. Tita disse com uma voz firme, e em seguida enterrou seu rosto no peito de Tigre. Só te peço que não se esforce demais, e tenha cuidado de não se ferir para que volte são e salvo, por favor. Tigre abraçou o delicado corpo da serva que estava preocupada com ele. Não se preocupe. Eu não voltei a salvo da minha primeira campanha há 2 anos. Aquela vez, Ursama estava. De repente Tita parou de falar. Urs era o pai de Tigre que faleceu há 2 anos. Tigre abraçou a cabeça de Tita para tranquilizá-la. Nesta batalha, minha tropa foi colocada atrás das tropas principais, então estaremos a salvo e se caso algo acontecer, eu resolverei de algum jeito. Enquanto limpava as lágrimas que escorriam pelo rosto de Tita, ela balançou a cabeça mostrando que havia entendido. Escute, Tigre-sama, por favor, não fique dormindo no campo de batalha como de costume. Está insinuando que eu nunca acordo na hora certa. Claro, as únicas ocasiões em que Tigre acorda na hora certa são quando tem que ir às caçadas, não é? Tita retrucou antes da repentina resposta de Tigre. Mesmo com o que disse, Tigre entendeu que Tita estava o animando do fundo de seu coração, de modo que Tigre a abraçou mais uma vez. Tita deixou seu corpo descansar sobre o de Tigre enquanto a abraçava. O calor de seu corpo podia ser sentido através da roupa, e seu cabelo cor de avelã exalava uma tênue, mas doce fragrância. Apesar de Tigre querer permanecer dessa forma um pouco mais, não tinha muito tempo. Ainda sem querer fazê-lo, Tigre delicadamente parou de abraçar a Tita. Tita, conto com você para cuidar da casa na minha ausência. Tita, limpando as lágrimas com uma de suas mangas, o disse sorridente. Por favor, deixe comigo. Por favor, Tigre-sama, você também tenha cuidado. Tigre saiu pela porta principal levando seu arco e aljaiva nas costas. Observou que os soldados estavam em formação esperando por ele. Um homem de baixa estatura com uma armadura de couro caminhou até Tigre e fez uma reverência. Jovem mestre, todos se reuniram e as preparações foram terminadas. Bom trabalho, Bertrand. O homem já de idade avançada era o assessor de Tigre,
o qual tinha muito mais experiência em guerras que Tigre e era o único entre seus homens que sabia montar a cavalo. O resto de seus homens eram soldados a pé, equipados com lanças, espadas e usavam uma armadura de couro. Sem dúvida alguma temos um bom número de soldados. Tigre ergueu os olhos, enquanto falava com Bertrand. Alguns dos soldados mais experientes começaram a brincar. Meu senhor não tem com que se preocupar. Ainda que estejamos há 3 anos sem pesar no campo de batalha, temos estado treinando sem parar todos os dias, enquanto trabalhamos no campo. Assim mesmo, se desobedecermos à ordem do rei, continuaremos tendo bastante da onde tirar comida. Aprecio suas palavras, mas não seria bom levar sua mulher conosco. Estou certo que alguns dos seus gritos furiosos seriam capazes de espantar alguns milhares de soldados inimigos, você não acha? Os soldados começaram a rir fortemente. É melhor você desistir disso, jovem mestre. A mulher deste homem não pode diferenciar amigos de inimigos. Disse Bertrand. Tigre, decepcionado pelo que seu assessor disse, terminou a conversa com um dar de ombros. Parece que a moral do grupo não será um problema depois de tudo. Depois que as risadas cessaram, Tigre fez uma saudação. Montou ao cavalo que Bertrand o havia levado e, levando seu punho direito ao ar, deu uma ordem. Nosso destino são as planícies de Dinan. No caminho nós nos reuniremos com as tropas de Lord Martus. Os soldados levantaram seus estandartes de guerra no alto. Levavam 2 estandartes diferentes. Um era o estandarte de guerra da casa Vorne, que era feito de tecido azul com uma lua crescente e uma estrela cadente em cor branca. O outro tinha a imagem de Bayard, um cavalo carmesim de crina negra, o símbolo do reino de Brune. Com isso dito, vamos partir já. O reino de Brune e o reino de Zeted, que se encontrava a leste, tinham uma rixa há mais de 20 anos. Desta vez o motivo do conflito é por culpa das chuvas torrenciais que transbordaram o rio que servia como fronteira entre ambos os reinos, causando inundações. No início as pessoas imediatamente começaram a apontar para os outros dizendo foi culpa deles, pois não fizeram seu trabalho para controlar o rio, o que foi a fagulha que iniciou o fogo. Depois, ambos os reinos receberam petições dos afetados para que tomassem medidas sobre o assunto, argumentando que os outros não estavam fazendo nada para evitar as inundações, o que atiçou as chamas, ocasionando que se convertesse em um conflito de grande escala. Mas isso por si só não era um motivo para que Tigre fosse chamado ao campo de batalha. Parece que as tropas do inimigo dificilmente alcançam 5.000 homens, e nossas forças superam os 25.000. Sem dúvida é bem tranquilizador. O homem que falava com sarcasmo ao lado de Tigre era um cavaleiro veterano, Massa Rodin. Martus era amigo do pai de Tigre, tinha tomado conta de Tigre e às vezes atuava como seu benfeitor. Será que é porque Sua Alteza Real estará em campo de batalha pela primeira vez? Tigre perguntou a Martus, enquanto cavalgava ao seu lado. É verdade, depois de tudo Sua Majestade está muito preocupado com ele. Martus, que vestia uma armadura e elmo de aço cobrindo seu robusto corpo, acariciava seu bigode grisalho com algum desgosto. Desta vez o conflito é como uma briga de crianças que os pais devem intervir. Não é algo que afetaria de forma drástica o futuro do reino. Com base nisso, para Sua Alteza o Príncipe Regna, somos mais do que decoração para sua primeira batalha. Para ser preciso, esta batalha é para que o príncipe ganhe alguma experiência. Certamente o rei deve desejar que na primeira batalha de seu querido filho, o príncipe ganhe com uma vitória esmagadora. O rei enviou os cavaleiros sob o comando direto do príncipe, e os nobres que governavam os territórios ao redor das planícies de Dinan foram chamados também ao campo de batalha, inclusive os nobres de baixo nível como Martus e Tigre. Com todos os soldados reunidos superavam os 25.000. As tropas sob o comando de Martus eram em volta de 300 homens, entre os quais havia 50 cavaleiros. Ainda que o número não fosse pequeno, comparado com os 25.000 homens que formavam o exército, não eram mais que uma gota no oceano, e o mesmo se aplicava a Tigre. Por esse motivo foram colocados ao final da formação. As apostas sempre estão a favor do exército maior, é algo básico na guerra. Mas não acha que o rei está cometendo um erro ao enviar o príncipe Regnas ao campo de batalha? Depois de tudo, ele é o seu sucessor ao trono. O velho cavaleiro segurou o ombro de Tigre,
ainda que não fosse sua intenção dizer isso. Se não houvesse feito, provavelmente Tigre haveria perdido sua vontade de lutar. Não pense tanto nisso. Como nobres de baixo nível, a única coisa que temos que fazer é permanecer obedientemente na retaguarda. Se os demais pensam que a vitória está assegurada, um grande número entraria em combate para receber a glória. O que me recorda Tigre. Já escutou algo sobre as princesas da guerra? Bertrand perguntou repentinamente, como se houvesse se lembrado de algo. Tigre assentiu ao lembrar um rumor que havia escutado. Se refere às 7 Vanadis de Zéter. Correto. Dizem que o exército inimigo está sendo comandado por uma delas. Uma garota de 16 anos, nunca foi derrotada por ninguém, e segue acumulando vitória atrás de vitória. Uma excelente espadachim, sempre nas linhas de frente, cortando todos os que encontra em sua frente. Alguns a chamam de Silvrafra, outros a chamam de Meltis. O reino de Zéted era governado pelo rei, e as 7 Vanadis, cada uma governava uma das 7 províncias do reino. Tem a mesma idade que eu, o Tigre se sentia surpreendido sobre a jovem comandante. Mesmo tendo a mesma idade, inclusive sendo uma garota, ela tinha muito mais experiência em batalha que Tigre. Havia conseguido façanhas heroicas, era comandante de um exército de 5.000. No reino de Brune, onde Tigre havia nascido, as mulheres não tinham permissão de virarem guerreiras, com exceção daquelas nascidas na nobreza. Assim, nesse tempo todo, Tigre não havia sido capaz de ver uma só mulher lutar no campo de batalha. Assim, a curiosidade de Tigre aumentou. Qual é o nome dessa Vanadis? Se mal me recordo, seu nome é Eleonora Viltaria. Os rumores dizem que é uma verdadeira beldade. Se alguém a comparasse com as mais charmosas das gemas, a gema seria vista como uma simples pedra. É verdade que ela é tão bonita. É bom ter interesse em mulheres bonitas, mas se lembre de que deve se controlar. Senão Tita poderia ficar com ciúmes. O bigode grisalho de massa se movia ao som das gargalhadas dos homens. Tigre respondeu rapidamente. E por que mencionou a Tita de repente? Ela é como uma irmã mais nova. Desde que eram crianças, as pessoas diziam que vocês eram a imagem de um irmão preguiçoso e irmã mais nova que sempre o ajudava. Apesar de Martus dizer sem malícia alguma, Tigre não pode argumentar contra suas palavras. Assim, enquanto despenteava sua cabeleira vermelha, Tigre voltou ao tema original da conversa. Se a Vanadis for uma comandante tão boa como os rumores dizem, isso não significa que poderíamos terminar em uma batalha difícil. Poderia ser assim, mas a diferença entre a força militar é muito grande. Mesmo se o comandante que comandará as tropas inimigas for um especialista em guerra, não poderá superar a diferença numérica. Não importa a quão boa a espadachim fosse a Vanadis, não seria capaz de superar a esmagadora vantagem numérica de 5-1. Embora Tigre estivesse de acordo, por algum motivo não podia dizê-lo. O que é essa desagradável sensação? Tigre sentia algo sinistro, como uma premonição. Ele sentia sua nuca como se estivesse em chamas. Esta não era a primeira vez que Tigre experimentava esse tipo de sensação. Já havia experimentado antes, quando estava ao ponto de ser devorado por uma matilha de lobos por causa de sua falta de cuidado, quando se encontrou com um dragão nas montanhas, ou quando Tita foi acordá-lo como sempre e ele se encontrava bastante animado por causa do sonho que havia tido. De qualquer forma, Tigre sabia que toda vez que tinha essa sensação, coisas ruins aconteciam. Não fique tão preocupado. Tigre havia deixado transparecer em seu rosto o que realmente sentia, o que fez com que Martus se preocupasse. Há algo que te incomode? Não parece ser o rapaz despreocupado de sempre. Despreocupado, você disse? Não poderia dizer de outra forma. Como que sou uma pessoa imperturbável? Tigre contestou com raiva, fazendo Martus rir. Não importa que tente enfeitá-lo com palavras elegantes. Ainda lembro-me daquele dia como se houvesse sido ontem. Há 2 anos, quando você ocupou o lugar de Urs. Será que eu disse algo desta vez? Quando os representantes das aldeias e vilarejos te perguntaram como administraria Alsáce, não os respondeu com vou administrar de alguma forma. Se isso não é ser despreocupado, então não sei o que é. Tigre não respondeu nada, e só deu de ombros. Apesar disso, Martus continuou falando.
Quando Urs ainda estava conosco, ele sempre te elogiava dizendo que era alguém calmo e sereno, embora um pouco otimista, com um grande juízo e um corpo forte. Essas são as palavras exatas que usava para descrever seu filho. Não é verdade? Mesmo que diga isso, ainda confio em minha maneira de fazer as coisas. Tigre respondeu antes do comentário de Martus. Era um feito que nenhum incidente havia acontecido em Alsácia. E há pouco tempo, suas rendas começaram a aumentar de maneira constante. Até mesmo conseguiu construir uma boa relação com os representantes que haviam ficado sem palavras pela sua despreocupada resposta naquela situação anterior. Sem contar os dias em que vai à caça. Afinal, você é capaz de acordar na hora certa. Claro, sem a ajuda de Tita. Não, não é assim. Tita me contou tudo. Que toda vez que tem uma folga, você vai até as montanhas e florestas próximas com caças difíceis e fica vários dias sem voltar. Tigre deu de ombros enquanto permanecia em silêncio. Era algo que não podia negar. Esqueça o que eu disse. Pode-se ver que você faz um bom trabalho como governante. Só de olhar, posso notar que seus homens confiam em você. Martus olhou por sobre seus ombros, para os soldados. Seus espíritos de batalha haviam diminuído um pouco devido a serem designados para a retaguarda, mas não se escutava nenhuma queixa por parte dos soldados. Tigre, é nosso trabalho fazer com que esses homens voltem a salvo às suas casas. É nosso dever pensar no que fazer durante a batalha. Não sei o que te preocupa, mas não pense demais nisso. Agradeço sua preocupação. Tigre agradeceu Martus, que se preocupava com ele. Era como Martus havia dito. Não tinha sentido se preocupar muito com isso. Mesmo que fosse frustrante, eles haviam sido chamados ao campo de batalha como meras peças para o príncipe real. Ninguém esperava que contribuíssem com algo na batalha. Assim, tanto Tigre como Martus não pensava que utilizariam seus homens em combate. Depois de vários dias, o grupo de Tigre chegou às planícies de Dinã. O exército principal, os 25.000 soldados, se encontrava em formação ao pé da colina. A retaguarda comandada pelo príncipe Regnas, formada por 5.000 soldados, se encontrava em cima da colina. Naturalmente, Tigre e Martus formavam parte da retaguarda. Por este fato, as possibilidades de que Tigre tomasse parte nas batalhas tinha tornado minúsculas. Ao anoitecer, sob o céu escuro, milhares de soldados avançavam em silêncio. Havia coberto o metal de suas espadas com lama para evitar que o seu brilho os delatasse. Amordaçaram seus cavalos, e cobriram com algodão suas ferraduras para evitar qualquer barulho. Tomaram muitas precauções. Graças a isso, o inimigo não notou a sua presença, e chegaram ao seu objetivo ao lado da colina. Só precisavam subir em silêncio o declive, e seriam capazes de ver o acampamento inimigo. Podiam ver o brilho das fogueiras, e várias tochas. Era óbvio que o acampamento teria sentinelas vigiando. Depois de tudo, se tratava da retaguarda de Brune. Descansem um pouco. E depois comecem as preparações. A garota de cabelos prateados que estava na frente, liderando os cavaleiros, sorriu ligeiramente. Os soldados fizeram o que a garota murmurou, e depois de descansar começaram a tirar o algodão e as mordaças dos cavalos. Em pouco tempo os espiões que havia enviado ao acampamento inimigo voltaram. Pelo que os espiões disseram, parecia que todos no acampamento haviam dormido e não havia movimento. A garota virou-se para os soldados. Desembainhando a espada de sua cintura em uma surpreendente velocidade, a levantou para o alto, causando uma pequena explosão de vento. O inimigo à nossa frente tem uma força de 25.000 homens, 5 vezes o nosso número. Pode ser a retaguarda, mas aqui se encontra o comandante inimigo, pelo qual com certeza haverá soldados de elite. Mesmo com essa desvantagem, os olhos carmesis da garota estavam cheios de confiança e espírito de luta, e continuou falando. Mesmo assim, eu irei, e conseguirei a vitória. Quem me acompanhará? Os soldados levantaram seus punhos em silêncio e apontaram suas lanças e espadas para o céu. A garota voltou sua atenção para o acampamento inimigo, subiu em seu cavalo, e com o movimento de sua espada deu a ordem. Que comece o ataque. Seu estandarte de guerra balançava ao vento. A imagem de Zirnitra, um dragão negro que também soltava fogo negro, adornava o estandarte. Era o símbolo do reino de Zéter.
Cortando o vento à medida que prosseguiam, os cavaleiros empunhavam suas espadas e lanças, outros levavam arcos, todos preparados para lutar. Seguiam a garota que cavalgava à frente do grupo, até o topo da colina. Os soldados que faziam a guarda finalmente se deram conta do ataque inimigo ao escutar o trote dos cavalos, que fazia a terra tremer. O inimigo. Com um movimento de sua espada, a garota converteu o grito de alerta do soldado em uma fonte que espirrava sangue. Sob o tênue brilho da lua, a garota guiou seu grupo de 1000 soldados diretamente ao centro do acampamento inimigo, deixando só morte e destruição pelo seu caminho. O exército de Brune mergulhou em caos. Alguns soldados até mesmo jogaram suas armas ao chão e clamavam por suas vidas. Alguns soldados valentes tentaram resistir, mas foi em vão. Depois de tudo, a força e a habilidade da garota no comando das tropas de Zeted era muito grande. Em alguns instantes, hordas de inimigos haviam sido assassinadas, ou haviam sido mortos pisoteados por cavalos. Mesmo assim, nenhuma só gota de sangue manchara o corpo da garota. Cada vez que cortava o vento com sua espada, os cadáveres no chão aumentavam. Seu cabelo prateado dançava com o vento. Sem perder seu encanto, a garota havia atacado o acampamento inimigo acompanhada de seus soldados. A esta altura, era óbvio quem sairia vitorioso. Seus ouvidos zumbiam. O som das espadas se chocando, os gritos de agonia, e o trote dos cavalos inundavam seus ouvidos. Ugh! Tigre acordou. Em frente aos seus olhos recém-abertos se encontrava um límpido céu azul, que o hipnotizava pela sua imensidão. Movendo para o lado o peso que estava sobre ele, Tigre se levantou. Quando o zumbido em seu ouvido desapareceu, Tigre pôde escutar o barulho do vento mesclado com o gemido dos feridos e moribundos. Também se podiam escutar passos pela relva e os leves sons dos estandartes sendo quebrados. Conforme a poeira foi abaixando, Tigre começou a perceber o odor de sangue que preenchia o ar. Por acaso eu fiquei inconsciente? Com os pés cambaleantes, Tigre levantou os olhos e observou o mar de cadáveres em frente aos seus olhos. Parecia uma colina feita com cadáveres. A relva havia sido pintada de vermelho pelo sangue, e o solo estava coberto por centenas ou talvez milhares de cadáveres em todas as direções. Um sentimento de nojo invadiu o corpo de Tigre, obrigando-o a cobrir sua boca. Ele percebeu que sua mão estava tingida de vermelho. Sangue. Tigre rapidamente checou seu rosto e seu corpo em busca de ferimentos, e compreendeu que o sangue não vinha dele. Deve ser o sangue de outra pessoa. Parece que o corpo de Tigre ficou enterrado entre os cadáveres, o que ajudou a evitar que o inimigo notasse que ainda estava vivo. Bertrand. Lord Martus. Tigre gritou o nome do velho cavaleiro e seu assessor, mas não obteve nenhuma resposta. Espero que tenham conseguido escapar. Em qualquer lugar que Tigre olhasse, podia ver corpos por todo o chão, e junto a eles podia-se ver várias espadas e lanças quebradas, entre os restos do que uma vez foram estandartes de guerra. Sua visão estava turva pela névoa da manhã, o impedindo de ver mais longe, mas ainda assim, não podia ver movimento algum, nem de seus aliados ou dos inimigos. Apesar do que havia visto, Tigre não sentia nem ira nem ódio pelo inimigo. Sobrecarregado pela fadiga e o cansaço, Tigre observou a paisagem. Foi uma batalha horrível. O ataque contra o exército de Brune só terminou ao amanhecer. Em meio ao caos, as tropas da linha de frente também foram atacadas, o que ocasionou na derrota do exército de Brune. Ontem à meia-noite, havia confirmado que as tropas de Zeted se encontravam em frente a nossas, o que significa que dividiram seu exército em dois. Um ataque simultâneo em ambas as direções. Um calafrio percorreu o corpo de Tigre. O plano havia sido tão simples que até uma criança poderia tê-lo arquitetado. Quem poderia ser tão descuidado para executar um plano como esse? Mesmo sabendo que estávamos em maior número. Apesar de terem poucos soldados, decidiram dividir seu exército. O menor erro faria o exército ser esmagado. Os soldados deveriam ser contra de tão arriscada era a ideia. Sem dúvida, a execução foi o êxito. O exército de Brune foi vencido. Esmagado pelo tumulto dos aliados que fugiam, Tigre não foi capaz de dar ordens aos seus homens. Entre o caos, Tigre caiu de seu cavalo e ficou inconsciente. Podia-se dizer que quem derrotou o exército de Tigre foram seus próprios aliados.
Incrível! Tigre se lembrou. Mesmo só a vendo por pouco tempo, Tigre observou como a garota de cabelo prateado liderava o exército inimigo, cortando um a um e sem sequer parar todos os soldados de Brune que ficassem em seu caminho com só um movimento de sua espada. Será que ela era a Vanadis? A princesa da guerra, também conhecida como Vanadis, sempre na linha de frente de uma batalha, bem como Martus havia dito. A avassaladora beleza da garota foi gravada na parte mais profunda da mente de Tigre. Sacudiu seu cabelo vermelho escuro, enquanto pensava nisso. Por sorte seu arco estava perto dele. Tigre o levantou e esticou a corda enquanto um pequeno sentimento de ansiedade e inquietação percorria seu corpo. O ainda funciona. Tigre se sentiu aliviado. Se o arco estivesse danificado, a corda estaria frouxa, deixando o arco inutilizável. Ainda sobravam algumas flechas em sua aljava. Olhou para o céu e calculou a direção em que estava com base na posição do sol. Para lá é oeste, A partir do campo de batalha, o caminho em direção oeste levava para Brune, e para o leste levava para Zéter. Suportando a dor que percorria seu corpo, Tigre caminhou lentamente para o oeste. De repente uma silhueta apareceu em seu campo de visão e ele parou. Era um cavaleiro montado a cavalo que se dirigia a todo galope até Tigre brandindo sua espada. Tigre empunhou seu arco e se colocou em posição para atirar enquanto pegava uma flecha. O cavalo abria caminho entre os corpos que jaziam no solo, se aproximando cada vez mais de Tigre. Quando a distância se reduziu a 30 alcem e 4, o cavaleiro gritou com força. Um sobrevivente do exército de Brune. Sua cabeça será minha. Tigre permaneceu em silêncio, preparou sua flecha e a disparou sem hesitar. Tudo se tornou um borrão. No momento em que o barulho da flecha pode ser escutado, esta já havia atravessado a garganta do cavaleiro. Tudo aconteceu com uma surpreendente velocidade e calma. Incapaz de fazer algo, o corpo do cavaleiro se retorceu e deslizou para o lado, caindo no chão bruscamente. Ao ter perdido seu cavaleiro, o cavalo deixou sair um relincho, e antes que Tigre pudesse se aproximar dele, deu meia volta e galopou para longe. Eu desisto. Parece que hoje não é meu dia. Tigre suspirou. Se tivesse conseguido deter o cavalo, teria conseguido sair do campo de batalha com facilidade. Com dificuldade para caminhar, Tigre continuou sua viagem a pé, mas não avançou nem 10 passos quando parou novamente. Mais inimigos? Aproximadamente a 300 metros dele, pode distinguir um grupo de cavaleiros. Se algum deles sentir a presença de Tigre, o perseguiriam imediatamente. Há 7 no total. Tigre havia nascido com uma visão excepcional, e a mesma havia melhorado graças às caçadas, ao ponto de que mesmo a 300 metros, podia distinguir os traços faciais das pessoas. Tigre olhou em sua aljava e percebeu que só restavam 4 flechas. Apesar das habilidades de Tigre com o arco, era impossível matar 2 inimigos com só uma flecha. Ainda mais se eles investissem contra ele da mesma forma que o outro cavaleiro fez, não haveria nada que Tigre pudesse fazer. Espero que sejam meus aliados. Rezando para que fossem, Tigre observou os cavaleiros. Quando viu o rosto do líder dos cavaleiros, seus olhos arregalaram pela surpresa. Havana diz. Quando o exército de Zéted atacou de surpresa, ela foi quem comandou o ataque na linha de frente. Tigre estava tão encantado pela sua beleza que inclusive deixou de respirar por um momento. Uma jovem garota com a mesma idade, de cabelo prateado que chegava até a cintura e brilhava com a luz do amanhecer. Seus radiantes olhos carmesim emanavam uma grande dignidade. Seus braços eram delgados, como os de qualquer garota de sua idade, porém parecia haver nascido para portar a espada que a garota empunhava. Lord Martus disse que ela possuía uma beleza incomparável. Era como ela havia dito. Julgar sua beleza ou compará-la com coisas ordinárias era algo impensável. Quanto mais Tigre a olhava, mais aceitava essa declaração. Finalmente, Tigre voltou a si. Sacudiu sua cabeça para tirar esses pensamentos de sua mente, e com calma se concentrou no grupo da Vanadis. Parecia que os cavaleiros eram sua escolta, e para protegê-la havia posto seus cavalos na frente dela. Se assassinar a Vanadis. Não havia dúvida alguma de que seu lado havia sofrido uma derrota esmagadora.
Agora mesmo, eles deviam estar perseguindo os sobreviventes do exército de Brune em uma operação de rastreio de grande escala. Mas, se ela ficasse ferida, teriam que abandonar a perseguição. Se Martus, Bertrand e os outros soldados de Alsácia haviam sobrevivido, isto aumentaria sua oportunidade de escapar e inclusive poderiam sair dali com vida. Um forte espírito de luta inundou seu corpo. E a mão que segurava o arco se encheu de força. O farei. Tigre pegou uma flecha e se preparou para disparar. O Elis, deusa do vento e da tempestade. O forte render do arco enquanto a corda se esticava encheu seus ouvidos. No continente, o alcance máximo de um arco era de 250 metros. Esta distância só representava a distância que a flecha podia alcançar, por isso só era representativa. Se quisesse infligir algum dano no inimigo, a distância devia ser muito menor que essa. No entanto, a Vanadis, nesse momento, ainda se encontrava a uns 300 metros de distância. Mesmo assim, Tigre disparou a flecha. A flecha atravessou o vento e se fixou na cabeça do cavalo de um dos cavaleiros ao lado da Vanadis. Ao mesmo tempo em que o cavalo desmoronou no chão, levando consigo o cavaleiro, Tigre disparou a segunda flecha, a qual atravessou a testa de um dos cavaleiros. Muito bem. Agora que as duas escoltas haviam caído, o caminho estava aberto. O caminho até a Vanadis, de cabelos prateados e olhos carmesins, estava livre. Uma abertura para que a flecha conseguisse alcançá-la havia sido criado. Agora começa o verdadeiro ataque. Tigre estendeu seu braço até sua aljaiva. Sua respiração ficou mais tensa. Mesmo quando nas profundidades das montanhas aonde não chegam raios do sol, se encontrou com um Slu 5 de aproximadamente 47,6 de comprimento. Tigre não ficou tão nervoso como nessa ocasião. Assumindo que os outros cavaleiros tentassem protegê-la, os cavaleiros e os animais no solo impediriam seus movimentos, de modo que os tomaria tempo para assumir suas posições. Mesmo que só os atrasasse por pouco tempo, para Tigre era mais que o suficiente. Me pergunto o que fará em sua atual situação. Ordenar ao cavalo que se deite para se cobrir? Ou decidirá se desmontar? O que será? Em ambos os cenários, tanto sua direita como esquerda estavam obstruídas por suas escoltas. Havia um pequeno espaço atrás dela, mas era muito pequeno, por isso não serviria para se esquivar de um ataque. Em sua frente, estirados no solo, se encontravam seus subordinados e seus cavalos. Seria muito difícil tentar passar através deles sem tomar impulso para saltar sobre eles, coisas que cavalos odeiam fazer. Inclusive se a Vanadis conseguisse saltar sobre eles, entre o salto e a sua aterrissagem, ainda que por um curto período de tempo, criaria uma abertura. De repente Tigre, que se encontrava observando atentamente a Vanadis, foi atacado por um forte calafrio. A Vanadis estava sorrindo. Definitivamente estava olhando para Tigre. E parecia muito emocionada. Tigre rangeu seus dentes. Era óbvio que ela não estava o levando a sério. Pegou as últimas duas flechas de sua aljava. Segurou uma com seus dentes e colocou a segunda no arco pronta para ser disparada. Mas nesse momento aconteceu algo incrível. O cavalo da Vanadis flutuou suavemente no ar, passando sobre os cavaleiros que haviam caído no chão. Essa altura era de mais ou menos 20 shet. Para Tigre pareceu como se houvesse crescido um par de asas no cavalo, e este voara sobre os obstáculos. Não foi um salto, mas sim como se houvesse planado sobre eles. O que foi isso? Medo e pânico percorreram pelo corpo de Tigre. Inclusive chegou a acreditar que seus olhos estavam enganados. Nenhum cavalo que leve um cavaleiro deveria ser capaz de saltar uma altura de 20 shet sem tomar impulso. Ainda assim a Vanadis seguia na direção de Tigre, com uma expressão tranquila como se nada tivesse acontecido. Não tenha medo. Tigre dizia a si mesmo. Só estou imaginando coisas. Tigre franziu a testa na direção da Vanadis e disparou sua terceira flecha. Como se cavalgasse sobre o vento, a flecha viajou através do ar. E quando estava ao ponto de acertar o alvo à sua frente, a flecha foi desviada por um brilho prateado. Como isso é possível? Tigre olhou perplexo com o acontecimento. Ela havia desviado uma flecha disparada a uma grande velocidade desde vários metros usando só sua espada.
Façanhas de magnitude só se escutavam no chanson de geste, nas lendas dos maiores heróis. Não era algo que um humano qualquer podia fazer. Tigre preparou sua última flecha. Tinha confiança absoluta em seu arco. Sem mencionar o fato de que sua oponente se dirigia direto para ele, e a distância de 300 alcem havia diminuído. É impossível errar. Mirando como antes, direto para sua testa. Mas igual à primeira vez, a flecha foi desviada. Durante esse tempo, o cavalo da Vanadis não diminuiu a velocidade, se aproximando velozmente de Tigre. Em menos de 10 segundos, o alcançaria. Será que esse é meu fim? Tigre havia usado todas as suas flechas, e não tinha nenhuma outra arma. Fugir a pé de um cavalo era impossível. Segurando fortemente seu arco, Tigre se levantou, reunindo toda a sua força em suas pernas. Já que não queria que o vissem em um estado tão deplorável. A Vanadis chegou perto de Tigre, e parou seu cavalo. O cabelo prateado da jovem não estava manchado com nenhuma gota de sangue ou pó. Sua pele branca fazia lembrar a neve brilhante que se acumulava no topo das montanhas de sua cidade natal. Uma aparência refinada, com um belo nariz, e lábios sedutores que a davam a aparência de uma escultura digna dos deuses. No entanto, seus olhos carmesins emanavam uma grande vitalidade que confirmava o fato de que estava viva e era uma humana de carne e osso. Ela apontou a ponta de sua espada para Tigre. Solte seu arco. Tigre não tinha escolha a não ser fazer o que ela ordenou. Assentindo com satisfação, a Vanadis disse com um sorriso. Você é bastante habilidoso. Tigre demorou um pouco a se dar conta que ela estava falando com ele. Por acaso está me elogiando? Apesar de que por alguns momentos estava apontando minha flecha para ela. Mais que se sentindo lisonjeado, se sentia confuso. Chamo-me Eleonora Viltaria. E você é? Tigre Vurmu de Vorne. Você é um nobre? De que nível? Em vários países, dos reinos de Zeta e de Brune, aqueles que possuem um sobrenome são membros da nobreza. Sem contar algumas exceções, só os membros da nobreza possuem um sobrenome. Tigre respondeu que era um conde. Então a garota sorriu. Muito bem, conde de Vorne. Enquanto embrenhava sua espada na bainha em sua cintura, Eleonora disse com um tom alegre. De agora em diante, você me pertence. Será meu prisioneiro de guerra. Enquanto Tigre ficava confuso pelas palavras inesperadas, a escolta finalmente os alcançou. Se apresse e suba. Olhando para Tigre, Lin falou com um tom grave. Tigre percebeu rapidamente que o tom de voz de Lin carregava certo ressentimento contra ele. Lin era o cavaleiro cujo cavalo Tigre havia assassinado antes. Será que tomou o cavalo do outro cavaleiro? Parece que esta pessoa tem um rank maior que o resto das escoltas. Posso levar meu arco também? Tigre perguntou enquanto mostrava o arco que havia deixado no solo há um momento atrás. É importante para mim. Tigre mostrou sua aljava vazia para ressaltar o fato de que não representava ameaça alguma. Lin estendeu sua mão para Tigre e disse. Está bem. Porém eu o levarei. Tigre entregou seu arco a Lin e montou ao cavalo. Tigre colocou seus braços ao redor da cintura de Lin. Rapidamente Lin moveu seu pescoço para trás, acertando o rosto de Tigre com seu elmo. O que está fazendo? Tigre reclamou enquanto segurava seu nariz vermelho. Eleonora só ria. Lin, já que agora, ele é meu prisioneiro. Tente-se mais gentil com ele. Entendido. Farei isso. Apesar de que o tom de sua voz deixava claro seu descontentamento, Lin obedeceu à ordem. Se fizer algum movimento estranho, imediatamente te derrubarei do cavalo e te atropelarei até a morte. Devido ao seu futuro incerto, e ao tremendo ódio que Lin tinha dele, Tigre deixou escapar um suspiro. Se virando para os cavaleiros, Eleonora proclamou com prazer. Apesar de ter sido uma batalha chata, fui capaz de apreciá-la no final. Bom, é hora de nos retirarmos. A Batalha das Planícies de Dinan terminou com a vitória esmagadora do reino de Zected. O exército de Zected sofreu menos de 100 baixas, enquanto que Brune terminou com um saldo de aproximadamente 5.000 mortos em combate, e os feridos dobravam o valor dos mortos. Mas as perdas de Brune não se limitavam só a esses números. O reino de Brune ocultou algo mais.
Um fato que seria muito difícil de esconder, não importava o que. Ocultaram o fato de que o Supremo Comandante, o sucessor do trono, o príncipe Regnas havia morrido em batalha. Notas do tradutor. Chanson de geste. São canções de feitos heróicos, são poemas épicos da França, que narravam os feitos de cavaleiros e lendas de batalhas. Silvrafra, princesa do vento do brilho prateado. Meotis, dançarina da espada. Alcen, é uma unidade de medida da própria novel. Um alcen equivale aproximadamente a 1 metro.